Esqueça de regar seu jardim por semanas com este sistema de 4.000 anos. E se você pudesse regar seu jardim apenas uma vez por semana, ou até mesmo deixá-lo sozinho por várias semanas, e ainda assim voltar para plantas saudáveis e prósperas. Imagine um jardim de verão durante uma onda de calor. O solo superficial parece seco, quase rachado. Os vizinhos saem todas as manhãs arrastando mangueiras, ajustando aspersores e verificando temporizadores. Mas neste jardim, as folhas ainda estão verdes, as plantas ainda estão produzindo e nada parece estressado. Isso não ocorre por causa de um novo dispositivo ou de um aplicativo de irrigação inteligente, mas por causa de um método com mais de 4.000 anos. Isso pode parecer difícil de acreditar, especialmente no mundo digital de hoje, mas é real e, assim que você entende como funciona, isso muda inteiramente sua forma de pensar sobre a rega. Muitos de nós, especialmente aqueles que cultivam jardins há muito tempo, estamos enfrentando condições mais difíceis do que nunca. Os verões são mais quentes, as secas duram mais, as contas de água continuam subindo e, para falar a verdade, nossos corpos não gostam de carregar mangueiras e ficar sob o sol todos os dias como antigamente. Ao mesmo tempo, a rega tornou-se um constante jogo de adivinhação. Regue com muita frequência e você atrairá doenças, raízes superficiais e desperdício de água. Pule alguns dias durante um período de calor e as plantas murcham rapidamente. Os sistemas modernos de irrigação prometem precisão, mas muitas vezes trazem mangueiras entupidas, plástico rachado, temporizadores quebrados e dores de cabeça com manutenção que parecem nunca ter fim. Eu mesmo vivi esse ciclo por anos. Acreditei que os sistemas modernos eram a única opção séria. Instalei linhas de gotejamento, substituí peças, reiniciei temporizadores e continuei fazendo atualizações. Mas após algumas estações secas severas, comecei a fazer uma pergunta diferente. Não como regar com mais eficiência, mas como os agricultores conseguiam cultivar alimentos muito antes da eletricidade, das bombas ou das tubulações de plástico existirem. Essa pergunta me levou de volta a algo antigo, algo simples e algo que paramos silenciosamente de usar. Neste vídeo, vou compartilhar um sistema de rega que já foi documentado há mais de 2.000 anos e provavelmente usado por muito mais tempo. É um sistema que não depende de horários ou do julgamento humano. Em vez disso, responde diretamente ao solo e à própria planta. Você aprenderá o que é esse sistema antigo, como funciona e por que ele pode regular a água de forma mais inteligente do que qualquer temporizador. Compartilharei pesquisas que mostram como ele economiza água, reduz ervas daninhas e promove raízes mais saudáveis. Também falaremos sobre por que esse método desapareceu da jardinagem convencional em meados do século XX. Não porque falhou, mas porque não se encaixava em um modelo de negócio moderno. E, finalmente, mostrarei como montá-lo em um jardim doméstico aqui nos Estados Unidos, usando materiais simples, tamanhos práticos e algumas dicas conquistadas com esforço para evitar erros comuns. Compartilho isso como alguém que cultivou jardins em muitas estações secas e que aprendeu que a jardinagem não precisa ficar mais difícil à medida que envelhecemos. Às vezes, as soluções mais inteligentes são aquelas que exigem o menor esforço. Antes, eu acreditava que precisava de mais tecnologia para manter meu jardim vivo. O que descobri, em vez disso, foi algo muito mais antigo e muito mais sábio. Para entender por que esse sistema funciona tão bem, temos que voltar a uma época em que o conhecimento agrícola não era transmitido por vídeos ou órgãos de extensão rural, mas cuidadosamente registrado à mão e protegido porque vidas dependiam dele. Há mais de 2.000 anos, durante a dinastia Han da China, os agricultores compilaram um dos primeiros manuais agrícolas já escritos, chamado Fan Sheng Jishu. Isso não era filosofia ou teoria, era um guia de trabalho destinado a pessoas que precisavam de colheitas confiáveis para sobreviver. Dentro desse livro, há um conjunto de instruções que parece quase chocantemente preciso. Ele diz aos agricultores para cavarem aproximadamente 530 covas por hectare. No centro de cada cova, eles eram instruídos a enterrar um vaso de barro não esmaltado com capacidade de cerca de 6 litros.
A boca do vaso deveria ficar nivelada com o solo, nem acima nem abaixo dele. Então o vaso era cheio de água e as plantações eram cultivadas ao seu redor. Era isso. Sem mais explicações, sem discussões sobre física, sem especulações sobre o comportamento do solo ou sistemas radiculares. O texto nunca explica por que funciona. Simplesmente registra que quando os agricultores seguiam esses passos, as colheitas sobreviviam a períodos de seca e a produtividade melhorava. Esse detalhe importa porque nos diz algo importante sobre o conhecimento agrícola antigo. Essas pessoas não experimentavam casualmente. Elas documentavam apenas o que já havia se provado ao longo de estações, falhas, fome e sucesso. Isso não era um truque popular ou um acidente de sorte. Era um método padronizado escrito porque funcionava de forma confiável o suficiente para ser ensinado. Quando li essas instruções pela primeira vez, o que me impressionou não foi o quão antigas eram, mas o quão familiares pareciam. Qualquer pessoa que tenha cultivado jardins por tempo suficiente sabe que as plantas não querem ser constantemente perturbadas. Elas querem umidade constante fornecida silenciosamente, sem estresse. Os agricultores que escreveram aquele livro podem não ter tido a linguagem moderna para a tensão do solo ou ação capilar, mas entendiam de resultados. Isso não é um truque de mídia social ou algo inventado para cliques. É um sistema que ganhou seu lugar por escrito, porque comunidades inteiras dependiam dele. O que é ainda mais revelador é que essa ideia não ficou em um só lugar. Moveu-se silenciosa e firmemente para onde quer que a escassez de água forçasse as pessoas a pensar cuidadosamente sobre como cultivavam alimentos. À medida que as rotas comerciais se expandiam e civilizações surgiam em regiões secas, o mesmo conceito básico aparecia repetidamente. Na antiga Pérsia, engenheiros refinaram vasos de irrigação enterrados para climas severos e áridos, onde a água de superfície desaparecia quase tão rápido quanto chegava. Evidências arqueológicas da Mesopotâmia mostram recipientes de barro enterrados em campos agrícolas, projetados para liberar água lentamente na zona das raízes, em vez de desperdiçá-la na superfície. Isso não foi coincidência, foi lógica. Quando a água é abundante, as pessoas podem se dar ao luxo da ineficiência. Mas quando a água determina a sobrevivência, cada gota tem que ser colocada exatamente onde faz mais bem. O mesmo padrão aparece do outro lado do mundo, no que hoje é o sudoeste americano. O povo Hohokam desenvolveu sistemas agrícolas sofisticados que lhes permitiram cultivar alimentos em ambientes que a maioria dos jardineiros modernos consideraria impossíveis. Ao lado de canais e de uma modelagem cuidadosa da terra, os vasos enterrados desempenharam um papel no fornecimento de água diretamente no subsolo, protegendo-a da evaporação sob o sol implacável do deserto. Quando os colonos espanhóis chegaram à região nos anos 1500, não encontraram lotes de subsistência precários. Encontraram sistemas agrícolas que haviam sustentado grandes populações por séculos. Essas não eram medidas desesperadas. Eram soluções maduras e testadas, construídas em torno da escassez. O que conecta todas essas culturas não é uma linguagem ou tecnologia compartilhada, mas uma restrição compartilhada. Quando a água é limitada, a rega de superfície torna-se um desperdício. Perde-se umidade para o calor, o vento e as ervas daninhas. O único lugar onde a água pode ser verdadeiramente protegida é debaixo da terra, onde as raízes vivem. É por isso que este sistema aparece repetidamente em diferentes continentes e séculos. Não foi passado adiante porque era inteligente. Foi passado adiante porque mantinha as pessoas vivas. Isso não é um atalho de jardinagem. É tecnologia de sobrevivência adaptada para jardins em tempos de paz. Quando você a usa, não está pegando emprestada uma tendência. Está entrando em uma linhagem de agricultores que aprenderam por necessidade a trabalhar com o solo em vez de lutar contra ele. Antes de falarmos sobre ferramentas ou técnicas, vamos desacelerar um momento, porque é aqui que a maioria das pessoas tem aquele momento silencioso de uau. A razão pela qual este sistema antigo funciona tão bem não é mágica ou adivinhação.
É física simples funcionando exatamente como a natureza pretendia. A ideia principal é algo chamado tensão de umidade do solo. Você não precisa se lembrar do termo, mas o conceito é fácil de entender. O solo seco está com sede, o solo úmido não. Quando o solo seca, ele naturalmente puxa com mais força qualquer fonte de umidade disponível por perto. Quando já está úmido, esse puxão relaxa. Agora, é aqui que o vaso de barro importa. A terracota não esmaltada não é sólida como o vidro ou o plástico. Em um nível microscópico, ela é cheia de poros minúsculos. A parede do vaso se comporta como uma membrana semipermeável. A água pode passar por ela lentamente, mas apenas quando houver um motivo para se mover. Quando o solo ao redor do vaso enterrado está seco, a tensão da umidade aumenta. Essa tensão puxa suavemente a água através da parede de argila, gota a gota, diretamente para a zona das raízes. Nada corre, nada inunda. O solo retira apenas o que precisa. À medida que o solo circundante se torna úmido, essa força de tração enfraquece e o fluxo diminui naturalmente. Quando o solo está totalmente hidratado, seja pela chuva ou por um clima mais fresco, a infiltração pode parar completamente. O vaso não vaza apenas porque está cheio. Ele responde à demanda. É por isso que este sistema é tão diferente de qualquer coisa com um temporizador. Um temporizador rega de acordo com o relógio. Ele não sabe se choveu ontem à noite, se hoje está mais fresco ou mais quente, ou se suas plantas são jovens ou estão totalmente crescidas. Um vaso de barro enterrado, por outro lado, rega de acordo com a realidade. Esse comportamento sob demanda é o que torna o sistema autorregulável. Você não está forçando a água para dentro do solo, você a está disponibilizando e deixando o solo decidir quando pegá-la. Do ponto de vista de uma planta, isso é um presente. As raízes experimentam uma umidade constante e suave, em vez de oscilações bruscas entre o encharcado e o seco como osso. Com o tempo, essa estabilidade incentiva as raízes a crescerem mais profundamente e de forma mais uniforme, ancorando a planta e melhorando sua capacidade de lidar com o calor e o estresse. Para os jardineiros, especialmente aqueles que viram as plantas lutarem contra climas extremos, isso importa. Reduzir esse choque constante de úmido e seco significa um crescimento mais saudável, plantas mais fortes e muito menos problemas decorrentes do excesso de rega ou da rega em pânico durante ondas de calor. E a parte mais notável é que, uma vez enterrado o vaso, tudo acontece silenciosamente, sem ajustes, sem horários, apenas a física fazendo o que sempre fez. Se você alguma vez duvidar que as plantas entendem esse sistema melhor do que nós, há uma maneira simples de ver por si mesmo. Ao final de uma estação de cultivo, cave cuidadosamente um desses vasos enterrados. O que você geralmente encontrará é uma massa densa de raízes, envolta firmemente na parte externa da argila, quase como se a planta o estivesse abraçando. Isso não é acidental. É a biologia respondendo a uma oportunidade. As raízes são incrivelmente sensíveis. Elas crescem ao longo de gradientes de umidade, seguindo os sinais mais sutis no solo. Quando um vaso de barro começa a liberar água, mesmo que lentamente, as raízes detectam isso. Com o tempo, elas migram em direção à fonte e se concentram ali. Isso às vezes é descrito como pressão radicular, mas é mais do que pressão. A planta não está recebendo irrigação passivamente. Ela está extraindo água ativamente através da parede de argila exatamente quando precisa. Na prática, a planta torna-se parte do sistema. É por isso que esse método se adapta automaticamente ao clima, ao tamanho da planta e até à hora do dia. Em tardes quentes, quando a transpiração aumenta, o solo seca um pouco mais rápido e puxa mais umidade. Em noites frescas ou dias nublados, a demanda cai e o movimento da água também. Nenhuma eletrônica poderia responder de forma tão suave. Esse comportamento é especialmente valioso para plantas frutíferas, como tomates, pimentões, melões e abóboras. Essas plantas são sensíveis à rega inconsistente. Mudanças repentinas podem levar a problemas como podridão apical, frutos rachados ou crescimento estagnado. Com um vaso enterrado,
A umidade chega de forma gradual e consistente exatamente onde a planta mais pode aproveitá-la. Com o tempo, a planta constrói um relacionamento com essa fonte de água. Em vez de raízes superficiais buscando a umidade da superfície, ela desenvolve um sistema radicular mais profundo e resiliente. E essa resiliência aparece acima do solo como um crescimento mais estável, melhores colheitas e menos sintomas de estresse durante o calor extremo. O que é notável é que nada disso exige monitoramento, medição ou microgerenciamento. A planta, o solo e a argila cuidam de tudo juntos. Agora que entendemos como o sistema funciona, a próxima pergunta é aquela que os jardineiros práticos sempre fazem. Isso realmente faz uma diferença mensurável? Quando os pesquisadores modernos finalmente colocaram a irrigação por vasos de barro enterrados à prova, os resultados surpreenderam até mesmo agrônomos experientes. Estudos liderados por David Bainbridge, na Universidade da Califórnia, Riverside, compararam este método antigo com a rega de superfície convencional. O que descobriram foi notável. A eficiência no uso da água melhorou em cerca de 50 a 70%. Em termos simples, as plantas estavam produzindo o mesmo crescimento, ou melhor, usando muito menos água. Essa vantagem tornou-se ainda mais clara em condições adversas. Ensaios controlados realizados pela Universidade do Arizona mostraram que mesmo em solos arenosos, onde a água costuma escorrer rápido demais para ser útil, os vasos de barro enterrados ainda reduziram o uso de água em até 70% em comparação com a irrigação de superfície. O motivo é direto. Quando a água é entregue no subsolo, a evaporação cai para zero. Não há escoamento levando a umidade embora. Cada gota é protegida e direcionada para onde as raízes podem realmente alcançá-la. Mas os dados mais surpreendentes não vieram apenas da economia de água, vieram das ervas daninhas. Um estudo realizado na Índia mediu a biomassa de ervas daninhas em 2 lotes idênticos. Um usou a irrigação de superfície tradicional e o outro usou vasos de barro enterrados. No campo irrigado por superfície, os pesquisadores registraram cerca de 475 quilares de crescimento de ervas daninhas por hectare. Nos lotes com vasos enterrados, esse número caiu para apenas 62 quilos. Essa diferença conta uma história poderosa. As ervas daninhas dependem da umidade da superfície para germinar. Quando a camada superior do solo permanece relativamente seca, as ervas daninhas simplesmente não recebem o sinal para crescer. Enquanto isso, as plantações que recebem água por baixo prosperam. A rega de superfície alimenta tudo. A irrigação subsuperficial alimenta apenas o que você plantou. Há outro benefício. Com menos umidade permanecendo na superfície do solo e menos folhas molhadas, as doenças fúngicas tornam-se muito menos comuns. Problemas causados pela umidade superficial constante, mofo, podridão e patógenos do solo, perdem sua vantagem. Para jardineiros mais velhos, esses números se traduzem em algo muito tangível. Menos rega significa menos idas ao quintal com uma mangueira. Menos ervas daninhas significam menos esforço para se abaixar e arrancar. E menos problemas de doenças significam menos intervenção. Isso não é apenas eficiência no papel. É conforto, sustentabilidade e paz de espírito trabalhando juntos. Diante de tudo isso, por que a maioria de nós nunca aprendeu esse método? A resposta é econômica. Na década de 1960, a agricultura estava mudando rapidamente. A irrigação por gotejamento surgiu como uma tecnologia genuinamente inovadora para a agricultura industrial. Mas a irrigação por gotejamento também veio com algo que o vaso de barro nunca poderia oferecer: um modelo de negócio. Os sistemas de gotejamento exigem instalação, filtros, emissores que entopem, tubos que se degradam e temporizadores que falham. A manutenção faz parte do sistema, e a manutenção gera receita recorrente. Empresas construíram negócios globais de irrigação em torno desse modelo. Até 2024, o mercado de irrigação por gotejamento cresceu para quase 7 bilhões de dólares em todo o mundo. Agora compare isso com um vaso de barro enterrado. Uma configuração básica de gotejamento doméstico pode custar facilmente de 200 a 500 dólares. Um vaso de barro custa menos de 10 dólares.
Você o compra uma vez, o enterra uma vez, e se não quebrar, poderá nunca mais precisar de outro. Do ponto de vista da indústria, esse é um produto sem saída. Assim que o cliente o tem, o relacionamento termina. Assim, ao longo do tempo, a educação agrícola seguiu os incentivos. Os sistemas modernos foram enfatizados e a irrigação por vasos de barro foi reformulada como obsoleta, embora a ciência nunca a tenha refutado. Simplesmente não se encaixava em uma economia escalável de vendas repetidas. A irrigação por gotejamento é essencial para grandes fazendas, mas para jardins domésticos, canteiros elevados e pequenos lotes, o método antigo muitas vezes faz mais sentido. O vaso de barro enterrado não desapareceu porque parou de funcionar. Desapareceu porque funcionava bem demais sem precisar de mais nada. Agora vamos trazer tudo isso para o seu próprio quintal. A beleza deste sistema é que ele não exige ferramentas ou treinamento especial. Você pode construí-lo com itens encontrados em quase qualquer centro de jardinagem. A escolha mais importante que você fará é o próprio vaso. Ele deve ser de terracota não esmaltada. Vasos esmaltados são selados e não podem respirar. Depois de ter o vaso, o próximo passo é selar o orifício de drenagem no fundo. Uma rolha de vinho simples pressionada firmemente no lugar funciona maravilhosamente bem, ou você pode usar silicone de grau alimentício. O objetivo é evitar que a água escoe direto para baixo, para que as paredes possam fazer o trabalho. Ao enterrar o vaso, coloque-o de modo que o corpo fique totalmente sob a terra, com a borda apenas ligeiramente acima do nível do solo, para evitar que a sujeira entre. Ao preencher, pressione o solo firmemente contra as laterais do vaso. O bom contato entre o solo e a argila é essencial. Uma vez posicionado o vaso, encha-o com água e cubra da abertura com um pires ou uma pedra plana para reduzir a evaporação e manter os insetos fora. O tamanho do vaso depende do que você está cultivando. Um vaso pequeno de 1 litro regará uma área de cerca de 60 cm de largura, enquanto para tomates ou abóboras, um vaso de 4 a 8 litros é melhor. Em canteiros elevados, colocar um vaso a cada 60 a 90 cm cria zonas de umidade sobrepostas. Seu trabalho torna-se muito simples. Verifique o nível da água cerca de uma vez por semana. Se estiver baixo, reabasteça-o. Não há risco de excesso de rega, porque o solo nunca aceitará mais do que o necessário. Em climas mais frios, você pode passar ainda mais tempo entre os reabastecimentos. Adicionar cobertura morta na superfície do solo prolonga ainda mais os intervalos de reabastecimento. Em regiões mais frias, remova ou proteja os vasos antes que cheguem as geadas de inverno, pois a terracota pode rachar se a água em seu interior congelar. A maioria das falhas com este método vem de pequenos detalhes, como usar um vaso esmaltado, mau contato com o solo ou deixar a abertura descoberta. A localização também importa. Se o vaso for enterrado muito longe da planta, as raízes podem demorar mais para encontrá-lo. Finalmente, o tipo de solo importa. Em argila pesada, a água se move mais lentamente, enquanto em solos arenosos, os vasos podem esvaziar mais rápido. Nenhum desses problemas é complicado e todos são fáceis de corrigir. Este sistema brilha silenciosamente à medida que envelhecemos. O trabalho diário desaparece. Não há mangueira para arrastar, nem regadores pesados para carregar, nem necessidade de se abaixar todas as manhãs para evitar que as plantas murchem. Essa estabilidade importa. Quando a umidade do solo permanece constante, as plantas sofrem menos estresse e os jardineiros se preocupam menos. Para jardineiros mais velhos, usar vasos de barro um pouco maiores significa menos reabastecimentos. Lembro-me de um amigo de 70 anos que instalou isso antes de visitar os netos. Ele ficou fora quase 2 semanas no meio do verão, e quando voltou para casa, o jardim parecia quase exatamente como ele o havia deixado. Os vasos estavam baixos, mas as plantas estavam vivas e produtivas. Esse é o tipo de liberdade que este sistema oferece. Não apenas conveniência, mas confiança. Este é um sistema agrícola documentado, registrado há mais de 2000 anos, durante a dinastia Han. Funciona porque respeita como o solo se comporta. Pesquisas modernas confirmam que o uso de água
cai de 50% a 70%, e o crescimento de ervas daninhas desmorona. A melhor tecnologia é frequentemente aquela que exige a menor intervenção. Um vaso de barro enterrado no solo ouve, responde e silenciosamente sustenta a vida como sempre fez. Se esta história mudou a forma como você pensa sobre a sabedoria antiga escondida em seu jardim, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando a história que tentaram enterrar. Vamos plantar o futuro juntos. O próximo tesouro será aberto em breve.